Olá pessoal, boa noite. Bem-vindo a mais uma live do Mente Aberta, do nosso projeto. Vou esperar o pessoal entrar na live. Acabamos de começar. Késia já entrou. Que bom te ver aqui, direto de Diamantina, cidade linda que eu preciso conhecer. E a nossa convidada Tatiana já entrou. Eu vou chamá-la nesse momento. Vou só esperar ela dar o convite aí e a gente começa. Nath, bom te ver, saudades. Quanto tempo que a gente não se vê, hein? Prazer ter você aqui. Tatiana, a hora que você quiser fazer o convite para entrar, você pode fazer, que eu já te adiciono. Marina, querida, grande amiga, também participou da primeira live do Mente Aberta. A Marina também é psicóloga. Bom ter você aqui, amiga. Enquanto isso, pessoal, eu vou só comentando um pouquinho como eu sempre faço, né? Meu nome é Tanise Galon, eu sou professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e esse projeto Mente Aberta, essa live que acontece agora, vem de um projeto de extensão que eu criei este ano, que é o Mente Aberta, Encontros Virtuais em Saúde Mental e Trabalho em Tempos de Pandemia. E hoje nós vamos fazer mais um encontro aqui. Deixa eu entrar aqui agora com a Tatiana. Oi, tudo bem? Tudo bom? Olha, um prazer conhecer você, Ai, prazer é meu também de estar aqui. porque a gente nunca se viu pessoalmente, mas eu acompanho as suas lives na sua página Feminino Sagrado e Obrigada. eu fico muito grata de você estar aqui no Ai, projeto. obrigada. Eu fico também muito grata de estar aqui, de receber esse convite tão lindo. Eu que fico, Tatiana. Eu vou falar rapidinho aqui, vou relembrar para quem está assistindo o título da nossa live. Eu acabo começando assim porque eu não quero perder tempo, eu quero te ouvir, né? E tem esse cronômetro aí desse Instagram. Então, aproveitando então, o título da palestra é Ser Mulher, Saúde Mental e Questões de Gênero. E será, né? A nossa conversa hoje é com a Tatiana Guaratini. Espero que eu tenha falado seu nome corretamente. Tá certo. A Tatiana é psicóloga, né? Trabalha em consultório, tem aprimoramento em saúde da mulher, né? Uhum. E Tatiana, eu quero deixar você livre primeiro para se apresentar e aí depois a gente começa o bate-papo, pode ser? Fica à vontade. Claro, claro. Obrigada. Como você disse, né? Eu sou psicóloga e o foco do meu trabalho é essa questão da saúde mental da mulher. Assim. Desde a faculdade, é um assunto que sempre me encantou. Acho que primeiro porque eu sou mulher, né? Então, essas questões, estudar isso também, é estudar um pouco sobre a gente mesma, né? Então, acho que sempre foi uma grande paixão e hoje para mim é uma grande alegria poder atuar com isso e estar aqui falando disso com você. Com certeza. E assim, Tatiana, eu vou assumir uma coisa, assim, Uhum. muito de trazer esse tema é uma coisa que eu já queria, mas assim, com a sua página, eu falei, não, eu tenho que trazer, né? Assim, você conseguiu suscitar o seu trabalho na internet, a sua profissão, né? Conseguiu suscitar muito isso aqui no Mente Aberta. Então, eu realmente agradeço. Que lindo ouvir isso, obrigada. Que bom que E eu essas gosto, trocas são tão férteis, né? com certeza. É um prazer mesmo, assim, do fundo do coração.
E eu queria agradecer o pessoal que está aqui, né? Eu tenho a Vitória, a Nayara, eu vi um pessoal entrando, eu não estou conseguindo ler as demais, mas eu quero que cada uma se sinta muito acolhida, porque a live é para vocês mesmo. Então, Tatiana, eu vou começar fazendo um comentário e aí eu já lanço uma pergunta que não é uma pergunta sem ser respondida, é um start para nossa conversa, tá bom? Tá bom. Eu estava lendo algumas coisas, né? Venho lendo algumas coisas sobre essa questão da mulher, do feminino, com a sua página, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu tenho lido muito. E é um assunto que permeia os jornais, assim, a gente não, permeia a sociedade, a gente não consegue fugir. Mas aí eu fui olhar uns dados da mulher e eu fiquei muito chocada, eu queria começar com eles. E o que mais me choca é o tal do feminicídio, né? Que é uma situação. Eu sei que nós estamos falando de saúde mental, mas assim, o feminicídio, para mim, é a radicalidade da opressão da mulher, né? É o fim da linha. E eu fui olhar uns dados e eu vi aqui dados atualizados de fontes confiáveis, aí IBGE, né, outras fontes, que 3 mulheres por dia são assassinadas no Brasil vítimas do feminicídio. Né? Pensei, 3 mulheres por dia. Né? E no mundo, segundo a ONU, são 6 mulheres por hora. E aí eu fiquei pensando, né, o feminicídio é a mulher ser morta pelo simples fato dela ser mulher. E aí isso assim arrepia de falar. E eu fico pensando, se a mulher morre por ser mulher, a primeira pergunta que eu faço que tem a ver com o nosso tema é: a mulher adoece mentalmente por ser mulher? Né? De que modo ser mulher interfere na nossa saúde mental, na sociedade como ela se encontra? Eu acho que essa é a primeira questão, acho que dá para a gente falar muito, abrir muito sobre isso. Acho que quando a gente pensa nesses dados, né, de fato é uma coisa que não dá para não sentir na alma, né? Quando você está Exato. falando, assim, é muito forte, né, pensar nisso. E eu acho que a gente tem uma carga histórica, enquanto as mulheres, uma memória coletiva muito violenta, né? Hoje a gente conhece esses dados, né? E ainda são dados que imagina-se ainda que são subnotificados, né? Porque Exato. não são todas as mulheres que sofrem violência doméstica que assim denunciam, e não são todas as mortes que são classificadas, vamos dizer assim, dadas esse nome de feminicídio. Uhum. Então, eu acho que quando a gente toca nesse ponto, dói nessa memória coletiva, assim, enquanto mulher. Eu tenho essa sensação. E Uhum. pensando nessa pergunta que você trouxe, eu sinto que é um estudo para uma vida, essa assim, pergunta, né? Uhum. Então, a minha intenção é de apontar caminhos, apontar reflexões que eu, enquanto psicóloga, pude ter, eu, enquanto mulher, pude ter. Uhum. Então, acho que não é como você disse, o intuito não é de dar a resposta, mas da gente poder pensar sobre isso, né? Exato. E aí, quando você me fez esse convite, eu fiquei pensando muito, né? O que é o ser mulher, né? Uhum. O que é isso, né? Que varia de cultura para cultura, que varia de período histórico para o outro. E Uhum. eu fiquei pensando que esse poder se reconhecer mulher nasce muito antes do nosso nascimento físico e concreto, né? Do momento que a gente nasce. Uhum. Eu fico pensando que o que os nossos pais ficaram fantasiando, imaginando, quando eles descobriram que eles seriam pais, né? Que eles iam ter um filho. O que eles esperavam que a gente fosse, como que a gente fosse, e quando
E quando eles não queriam, né? Se foi uma surpresa, se eles não estavam esperando, se eles conseguiram se adaptar a essa ideia da gente chegar. E, e como será que eles pensaram, nós, quando eles descobriram que nós seríamos mulheres? Né? O que, que eles pensaram? Foi uma coisa que eu fiquei assim pensando quais adjetivos que eles deram para essa menina que viria, né? Será que ela vai ser bonita, né? Será que ela vai ser delicada, né? Que são adjetivos que geralmente a gente vai usando, né? E aí essa função do nosso primeiro cuidador, né, que geralmente é a mãe, é a de assim nos dar e de nos transmitir, de nos inserir na nossa cultura, no nosso mundo simbólico, né, na nossa de mostrar pra gente o mundo, né, de colocar a gente dentro dele. Uhum. Então, eu fico pensando quais crenças, quais valores, quais pensamentos sobre ser mulher que a nossa mãe, né, vivia dentro dela e também pôde passar para nós, Sim. enquanto menina, mesmo que E bebês meninas. muito interessante, Tati, porque assim, eu nunca fiz essa pergunta para mim mesma. Eu já me Uhum, questionei o que minha mãe esperava de mim, a cobrança já mais velha. Mas há uma pré-construção, né? uhum, Caramba, uhum. interessantíssimo o que você coloca. E assim, com isso eu não quero dizer que os nossos pais são os grandes pecadores do mundo, os grandes culpados por toda a desgraça do machismo, né? Mas, né, não é isso, mas que eles são parte dessa cultura, né? Então eles que passaram para nós isso, Exato. né? E ao mesmo tempo que isso pode dar uma sensação de assim, desespero de pensar, né? Nossa, como assim, quebrar isso? Também pensar a nós mesmos como quando a gente for ter, se a gente quiser ter os nossos filhos, né, a gente também pode passar de uma forma é, nova, né, quando a Uhum. gente está podendo se sentir diferente, né? É Não muito é, legal eu isso. sinto que não é só do campo do pensamento racional, sabe? Eu sinto Sim. que não adianta só a gente pensar, sei lá, uma frase chavão, assim, sei lá, o corpo é da mulher, a gente tem que sentir que o corpo é nosso. Só assim a gente consegue Uhum. passar para nossa filha que o corpo também é dela, porque ela vai sentir em nós, por exemplo, né? Da Nossa, minha lindo maneira de isso. entender. Uhum. Eu fico pensando assim, eu ouço muito, né? A gente ouve muito enquanto mulher, o machismo é estrutural. E de fato ele é estrutural porque ele está impregnado na cultura, na sociedade. Ele está muitas vezes em nós mesmas. Nós temos que entender os nossos machismos e a gente vai ficando com raiva de aceitar algumas coisas. Então é um processo de aprendizado. Mas o fato dele ser estrutural não significa que ele não possa ser superado, né? Não estamos fadadas a essa condição, né? Uhum. Inclusive, eu acho que isso que é bonito que você traz. Não só dizer as mazelas que nós estamos vivendo, mas de que modo nós podemos ressignificar isso, ultrapassar isso. Uhum. É muito Eu, legal. eu sinto que a gente faz parte desse modelo, né, Uhum, de cultura, de sociedade, e ao mesmo tempo que a gente está nela, ela está em nós, né? Então eu uhum, sinto que a gente poder olhar para aquilo que dela existe em nós e poder começar a pensar sobre ela em nós e poder começar a abrir espaço para se sentir diferente, uhum. como eu sinto que esse pode ser um caminho de assim superação que eu não acho que seja só individual, porque eu sinto
que as coisas acontecem como uma teia, né? Porque se eu me sinto diferente, eu vou me relacionar diferente com você. Aham. E você talvez sinta isso e você se relaciona diferente com o outro também, a partir desse Uhum. encontro, Uhum. né? Então, eu gosto de imaginar as coisas como uma teia, sabe? Então, não me passa só essa. Eu acho que assim, esse trabalho que eu tô falando é um trabalho individual, mas que eu sinto que ele reverbera para as nossas relações, né? Sim. Aham. Fantástico. Eu E tava. Desculpa, pode seguir. não, pode falar, pode perguntar. Eu fiquei pensando aqui, eu também dei uma pesquisada, assim, estava me preparando para conversar também. E eu pensei na. Eu vi um dos dados aqui, né? Eles falam, tem estudos, bastante estudo, que fala que o sofrimento mental, até os transtornos mentais mesmo, muitos são mais frequentes em mulheres, né? E aí eu fiquei pensando, eu faço terapia há 3 anos, mais de 3 anos, não abro mão de fazer. Eu acho que é o maior presente que eu me dou, eu acho que é importante fazer isso. E nem presente é uma necessidade. E no processo terapêutico, né, vou até me abrindo aqui tranquilamente, eu fui vendo que ressignificar o que é a mulher e ultrapassar algumas coisas que eu pensava sobre isso me trouxeram saúde mental. Então, um exemplo que eu dou aqui, eu fiquei pensando, né? Eu vou anotar algumas questões que me fazem, que eu acho que podem ser opressoras da mulher. Fiquei tentando fazer um insight aqui, assim, né? E aí eu fiquei pensando, uma delas são as exigências do corpo, da estética, né? Na sociedade, que gera padrões em que. E aí eu fiquei pensando, caramba, isso nos leva a uma constante baixa autoestima. Porque a gente nunca vai estar num padrão que na verdade nem existe. Então, de que ponto essa negação do feminino e do meu corpo não me faz negar a mim mesma? E quantos anos perdidos negando a si mesmo? Quando eu percebi isso assim, profundamente, eu acho bonito quando você fala assim, é uma coisa que toca a alma. É como às vezes você está nas lives e você fala assim, até arrepiou. Eu também sinto isso, assim. A Uhum. coisa entra na gente e você não é mais o mesmo. Você não se permite ser mais o mesmo. E eu só trouxe um exemplo. Pensei outro aqui, o medo da violência. Eu tenho, por ser mulher, eu tenho constante medo da violência. Eu percebo que difere do meu companheiro. Os temores dele são muito menores. E aí a mulher fica, a mulher é medrosa, a mulher é exagerada. A sociedade às vezes pensa assim. Não, a gente tem medo da violência, do estupro, do feminicídio. E isso não traz saúde mental, isso traz um constante estado de alerta, né? Uma ansiedade permanente que a gente às vezes não consegue nem perceber que ela está ali. E ela surgiu por sermos mulheres. Então, esse é um ponto assim que, nossa, eu fico até curiosa de saber assim nas pacientes, nas pessoas que você atendeu, que fatores aparecem do feminino que estão resultando nesse adoecimento mental, né? Não sei se você, né, se eu fui clara no meu questionamento, mas aí você Claro, me fala. foi sim. Uhum. Te ouvindo, eu fico pensando assim, a grande ferida que eu hoje percebo das mulheres é a ferida na nossa sexualidade. Mas não pensando assim na nossa sexualidade como a prática do ato sexual em si, mas como um conceito muito mais amplo. Sim. Pensando que é a nossa energia de vida, é através dela que a gente sente, pensa, deseja, experiencia, mesmo que não tenha nada a ver com o ato, né? Com a gente fazer sexo Aham. ou não, mas tem a ver com esse poder sentir a vida, poder, assim, poder sentir, né? Poder desejar. E Uhum. pensando nisso, né, eu sinto que a gente tem uma rigidez moral que castrou a gente muito forte. Que a gente tem um padrão de ser mulher, um padrão de existir. E aí, você sabe que quando eu estava pensando na nossa conversa, eu pensei nessa questão da estética, né?
Uhum. E eu sinto como sendo reflexo dessa rigidez interna, né? Não é só que eu tenho que parecer de um jeito, não é que eu tenho que ter uma aparência determinada, seguir um padrão estético determinado, Uhum. porque ele não existe na verdade. Se a gente tenta olhar para o mundo, cada pessoa é de um jeito muito único, Uhum. né? Uhum. Então, assim como não existe esse padrão interno, no sentido de que cada um vai ter uma história única, com sensações, sentimentos únicos, experiências únicas. Uhum. E eu sinto que quando a gente se sente castrada nesse nosso mundo interno, de não poder sentir, de não poder pensar sobre aquilo que a gente sente, Uhum. eu sinto que isso também se expressa nessa forma rígida com que a Uhum. gente julga a nossa forma física, a forma como a gente, assim, Uhum. como que o outro nos vê, né? Sim. Porque se ele vê algo que está fora, isso pode mostrar que eu sou frágil, que eu não sou boazinha, obediente, delicada, né? Pode ser que eu seja selvagem no melhor sentido, né, dos termos, de que eu lembro, até vou contar algo meu, assim, né, que me veio agora. Quando eu era adolescente, tinha o padrão do cabelo liso, né? E eu sempre tive cabelo Aham. super cheio de cachos, né? Aham. E eu lembro de um dia ter me vindo um pensamento, porque era todo aquele esforço de fazer escova no cabelo para ter os cabelos lisos. E eu Aham. lembro de pensar assim um dia, nossa, mas parece que tá tão difícil de alisar ele. Eu acho que ele quer mesmo mostrar que ele não quer ser domado. Foi um pensamento tão Nossa, fantástico. libertador, porque essa forma do meu cabelo é de cacho, né? Então é Aham. a dele. Aham. Ele quer ser cacho, porque ele é assim, ele nasceu para ser assim. Aham. Né? E Muito aí bom. foi nesse processo que eu passei a me amar com os cachos e sendo um ponto de força, toda no exemplo pessoal, né? Mas que eu sinto como algo que passa por essa apropriação de si, Aham. desse mundo interno, do nosso corpo, né? Então tem um mundo que fala haja de tal maneira, tem um mundo que fala tenha determinada estética, determinada aparência. Será Uhum. que isso que o mundo me diz combina, entre aspas, né, casa com aquilo que a minha alma, com o que o meu ser deseja, com aquilo que eu Aham. sou, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu quero ser? Ou será Uhum. que é só uma tentativa de encaixar toda essa vida que eu tenho aqui num molde, né? E aí, Exato. e aí me senti castrada no pior sentido, né? Não no sentido de entender que as coisas têm limites, mas no sentido de entender que eu não posso vicejar, que eu não posso viver, existir como eu sou, exuberante, né? Que eu não posso ter a vida como ela é, né? Nenhuma planta, Aham. se a gente não poda ela, né? Nenhuma planta vai ter a mesma forma da outra, né? Assim, Aham. cada uma vai ser a seu modo, né? Assim, Exato. E eu fico pensando uma questão também que me toca muito quando você fala da mulher selvagem, né? Que é muito a Clarissa no Mulheres que Correm com os Lobos traz esse conceito, né? Eu vou ser muito sincera, olha só, eu também, assim, eu não tenho vergonha de mostrar que eu tô na descoberta dessa mulher que eu sou, né? A gente está sempre aprendendo. E eu lembro que eu li Mulher Selvagem, o termo selvagem para mim foi assim muito selvagem, foi uma coisa muito assim, mas peraí, que mulher selvagem é essa que você está falando, né? Para aham, você ver como a gente já tem preconceitos com o universo feminino sendo mulheres. uhum, Mas por quê? Depois eu fui me entender, eu fui me compreender. Eu faço parte de uma cultura
em que eu aprendi desde criança nessa cultura, né, que se dá no mundo, na família, nas relações outras, na televisão, enfim. Eu fui aprender que essa mulher selvagem, que, né, que eu queria até depois que você comentasse, o que que é essa mulher selvagem, né? Essa mulher selvagem que está se descobrindo, que é criativa, que quer vicejar, essa mulher é tida como louca, né? Ela é louca ou ela tá desconjecturada ali, ela passou da mão. A mulher tem que ser aquele ser calado, delicado, e assim, a gente cansou disso, né? Então, assim, é triste, mas aqui a gente está aqui para se emancipar, então eu queria perguntar para você, o que que é essa mulher selvagem que a gente pode, que existe em nós e a gente pode descobri-la? Eu sinto como sendo a, a autorização que eu me dou para ser como eu sou, para Ah, que existir. lindo, lindo. Eu sinto isso, assim, que é eu poder me autorizar, experienciar o mundo, sentir a mim Aham, mesma, pensar sobre o aham, que eu vivo uhum, da minha maneira, né? E, assim, talvez esse mundo externo vai me julgar, talvez vai me apontar, mas eu ter certeza do que eu tô fazendo, né? Eu ter, aham, assim, não assim, uma certeza de uma, assim, arrogância, não nisso, mas no sentido de eu sentir que isso diz sobre a minha verdade, sobre aham, aquilo que eu fiz, aham, né? E pode ser que a verdade do outro seja outra mesmo, pode ser que ele não pense assim, que ele ache que eu tô errada, que ele deva agir, não, tudo bem, ele pode existir pensando desse jeito, né? Mas aham. eu também posso existir do meu, Sim, né? Então exato. essa fala do outro não precisa me castrar. Eu posso existir, Aham. né? Eu sinto quando ela fala assim o selvagem, eu sempre sinto assim que não foi domesticada, né? Que é esse processo que a gente Fantástico. passa. Desde Exato, quando a gente fantástico. nasce, a gente estava pensando, né? A gente vai. É muito mais assim, provável na nossa cultura que a gente acabe indo para um balé, para uma dança rígida, Aham, que vamos falar assim, preza por a gente ser delicada, submissa, né? A gente tem que seguir, o corpo tem que ser exatamente o pé daquele jeito, né? Enquanto os meninos, sei lá, vão aprender uma luta, vão correr, brincar, né? Que aham, eles talvez tenham que ter disciplina para uma luta, mas é uma disciplina que estimula a coragem, a força, o se pôr no mundo, se defender, aham, aham. né? Então, assim, eu sinto que é poder trazer todo esse esforço que a gente coloca em se colocar barreiras, limites, né? Todo esse esforço que muitas de nós ainda gastam muita energia fazendo isso, né? Uhum. Podendo colocar toda essa energia em poder ser, poder existir. Exato. Isso que você falou, você me fez também lembrar, até compartilhando uma experiência minha também, né? Nos últimos tempos da minha vida, nos últimos meses, eu me sinto numa busca por mais saúde mental enquanto mulher, né? Um dos aspectos que me levou a me sentir muito mais saudável emocionalmente foi quando eu abri as portas, eu reconheci e dei vazão às minhas possibilidades criativas. Isso era uma coisa minha que estava muito enterrada, e aí eu fui descobrir, talvez a pandemia ela tenha as coisas boas que a gente sincronizar, e aí eu descobri assim, caramba, eu fui uma criança, eu tinha esquecido disso, assim. Eu fui uma criança que escrevia poesias. E eu Olha, amo, eu tenho anotações de poesias que eu fiz nos últimos anos, mas e aí, isso vai ficar assim? Eu falei, não, eu não vou me permitir que fique assim. Essa poesia tem que ir para o papel, ela tem que virar um material, eu tenho que compartilhar.
E isso, esses movimentos de criação, eu penso muito, ter saúde mental, aquele conceito que eu discuto muito, né? Não é ausência, saúde não é ausência de doença, é potência para lidar com a existência. Então, a saúde mental da mulher é a busca dessas potências que ela tem e que a gente vai colocando na gaveta, e o tanto que isso me deixou saudável, não porque eu quero provar que eu escrevo bem, não, é o processo do fazer. A Tanise e o papel me trouxe saúde mental. Uhum. Então eu fico pensando, e aí veio o capítulo A Chorona, né, lá de Orona, que ela fala o sustento da vida criativa da mulher. Quando eu li a Clarissa no Mulheres que Correm com os Lobos falando isso, eu fiquei, meu Deus, esse livro realmente é maravilhoso, porque ele reflete o que eu estou sentindo. Então, muito bom, assim. Ele mostra, eu sinto que ele mostra caminhos, né? Eu sinto quase como um manual de como encontrar a mim mesma, né? Como É verdade. fazer esse caminho, um mapa, assim, porque É, através dos contos, ela vai, assim, traçando esses caminhos, né? Pra gente poder fazer o nosso. com certeza. E aí eu fiquei pensando também, até vou aproveitar, eu gosto muito, Tatiana, da página de abertura do livro dela. Eu queria ler só um trecho que eu acho muito marcante. Ela fala assim: todas nós temos anseio pelo que é selvagem. Ensinaram-nos a ter vergonha desse tipo de aspiração. Deixamos crescer o cabelo e o usamos para esconder nossos sentimentos. Eu lembro que quando eu li isso na entrada assim, do livro, eu falei, meu Deus, como assim, né? E a gente sabe disso no fundo, mas a gente precisa. É como se fosse um muro de pedra. Você tem que todo dia lá quebrar até que o buraquinho faça uma luz ali e você, né? Até li um comentário de uma moça que ela fala assim: tem mulheres que elas vivem como se elas estivessem num teto, abaixo de um teto de vidro. Eu achei isso tão forte. Ela falou assim: o teto de vidro você olha lá no céu onde você pode chegar, mas o teto te impede. A gente precisa quebrar esse vidro, esse teto de vidro. E olha, quanto mais eu leio isso, quanto mais eu assisto as suas lives, eu vejo os seus posts, eu leio o livro, não é só uma questão de feminismo, é também. Mas o feminismo é sinônimo de saúde mental. Eu tenho pensado muito isso, assim. Não é só questão ideológica, é a nossa possibilidade de libertação, né, Tati? Fico pensando isso. E eu queria perguntar para você assim, que caminhos que nós podemos, que você acha interessante, assim, é claro que não há respostas, repito, né, estamos discutindo. Caminhos que a gente pode começar a pensar enquanto mulher para descobrir essa mulher selvagem e ter mais saúde mental. O que você acha, assim? Acho que uma das coisas é o que você disse, essa potência criativa, né? Quando a gente se Aham, conecta com isso é muito forte, né? Seja aham. acho que cada uma se sente em uma em alguma prática, né? Em alguma arte, em alguma coisa. Sim, aham, Eu sinto que a gente pode entrar em esse contato com um centro criativo muito forte e que a gente pode olhar para a gente diferente a partir disso. uhum, Eu acho muito potente. aham, E também sinto que para nós, pensa assim, mulheres adultas, que já passamos por todo esse processo de domesticação também, aham, né? Eu sinto que esse lado talvez vai existir mesmo na gente. Um lado que aham, vai se sentir julgado, que vai se sentir machucado. uhum. Mas eu sinto que ele não precisa ser tudo dentro. Eu acho que ele não precisa ocupar todo o espaço que mora em nós. Eu acho que Muito ele bom. pode ser um pensamento que a gente tenha, mas que a gente não precisa deixar ele ocupar a casa inteira aqui dentro. Eu acho que ele pode ter o lugar dele, porque é uma ferida. E a gente tem que Fantástico. reconhecer
o quanto que a gente se sente machucada com essas Aham, imposições, com essa maneira que foi imposta para nós, essa maneira aham, de viver, né? Eu acho que exato. poder reconhecer isso, reconhecer essa dor que é profunda, Aham, eu acho que por isso aham, que quando eu leio o livro Mulheres Põem com Lobos, eu sinto que ela fala de um jeito que não fala assim, não, você não consegue muito falar no campo do pensamento racional sobre esse livro. Eu sinto que ela conversa num campo assim emocional mesmo, sabe? eu concordo, concordo. Ao jeito dela assim falar, e eu acho que precisa ser assim. Eu acho Aham, que a forma de lidar com esse lado ferido é acolhendo, é sentindo o quanto dói, sabe? E porque é só entrando em esse contato com essa dor que é tão grande que é possível colocar limite para ela e falar: eu não quero mais viver assim. muito Né? bom. Então, assim, isso é fazer da dor uma força, né? Fazer dela Aham, algo que pode que te fortaleça, aham, né? E eu acho que às vezes pode ser muito difícil fazer isso sozinha. Eu sinto que exato. muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Que aí, no Aham, caso, a psicoterapia. É para aham, conseguir suportar, olhar para todas essas dores, sentir todas elas e conseguir ir abrindo espaço para aham, poder sentir aquilo que é seu, né? Para além uhum, disso, o que tem seu para além disso? A gente não é só opressão. A gente tem um mundo escondido, talvez, ali dentro de nós. A gente aham, é muito mais, né? Eu acho que não dá para resumir a vivência das mulheres somente foram oprimidos, sabe? Eu sinto que aham. a gente acaba, acho que a gente tem que falar disso, mas a gente tem que assim saber que a gente tem potência para ir muito além disso, sabe? Eu Exato. acho que A, é essa confiança que ajuda a gente a seguir. a Marina até colocou, vou ler aqui. Quando vocês se descobriram enquanto mulher no mundo? Pergunta forte. Uhum, Pergunta que exige muita reflexão, né? uhum, Eu fiquei tentando pensar, enquanto você pensa, Tati, eu fiquei tentando pensar, eu não sei se tem um marco, talvez eu tenha descoberto isso antes ou depois, mas isso que você falou, assim, eu me reconheci quando, eu me reconheço muito como mulher nessa questão da rede de mulheres. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu vejo uma história de feminicídio, ou eu vejo, por exemplo, o caso da Marielle, eu sei que foram outros fatores envolvidos, mas a Marielle, ela também foi assassinada por ser mulher, né? Além de todos os outros. Quando eu vejo grandes mulheres na história não sendo valorizadas, eu sou uma professora, quando eu vejo pesquisas sendo quando eu vejo o mundo do trabalho e como a mulher se encaixa nele e difere do homem, então quando uhum, eu olho ao redor, muitas vezes eu tenho que olhar essas atrocidades. Olha que triste, né? Você tem que olhar as atrocidades para você perceber que você é mulher. Não precisava ir tão longe, né? uhum, Mas é. Nossa, é um assunto complicado. E é importante, o importante eu acho que é descobrir em algum momento, independente quando, né? Talvez o uhum, importante é ir descobrindo, uhum. né? Eu sinto que para mim também não teve um marco, assim, um momento onde eu me senti, em que eu me senti, Aham, assim, descobri mulher. aham. Eu sinto que isso foi sendo construído. Mas eu sinto que eu me, assim, conecto com o fato de eu ser mulher nesses Aham, momentos da dor, que são esses que você está falando, aham. mas também nos momentos de muito amor. Então, Ah, isso é fantástico. quando eu tô com a minha mãe, quando eu tô com o meu pai, quando eu tô
com as minhas amigas, que são mulheres, Aham. quando eu também crio algo, quando eu estudo aquilo que eu gosto, eu penso, eu posso estudar aquilo que eu gosto. Isso é algo novo para nós, que a gente não pensa nisso, mas enquanto mulheres, isso é muito Aham. novo. Isso não tem mais que 200 anos. Isso é muito novo. Nossa. Então, assim, quando eu sinto que eu posso ser eu sinto que eu me conecto com o fato de eu ser mulher. Fantástico. Fantástico. Eu vou ler aqui outra questão. A Denise trouxe, né? O adoecimento mental está relacionado ao abandono da força interna da mulher? O que você acha, Tati? Eu sinto que fiquei curiosa de entender o que ela está dizendo por força interna. Mas eu sinto que talvez, né? Eu sinto que parte dessa dor que a gente vive enquanto mulher como um abandono de si. Isso eu acho, assim. Aham. E é muito frequente, hoje é um tema muito assim, comum, relações abusivas, né? Uhum. O quanto a gente é muito ensinada desde muito pequenas a abandonar a si próprias e irmos lá cuidar do outro, da dor do outro. Isso abre uma margem tremenda para abuso. Tremenda. A gente não pode falar não, a gente tem que ser boazinha, a gente não pode ser grossa, a gente não pode se impor, se defender. Não, coitadinho, né? Olha, ele quer isso, a gente tem que dar aquilo que ele quer, né? Então, assim, são crenças que eu sinto que abrem margem, no fundo, para para um abuso muito, muito, muito profundo. E que eu acho que nem precisa ser só do abuso do outro. Eu acho que às vezes até um abuso de você com você mesmo, sabe? De você Caramba. nunca poder se permitir colocar limite, de você poder existir como você é. Eu sinto que esse abandono de si é um dos Aham. pontos mais fortes para essas questões de saúde mental da mulher. Que tem tudo isso Fantástico. junto do que a gente está falando. Legal isso que você está falando, Tati. Eu até anotei aqui. Eu assisti uma entrevista esses dias, uma entrevista com um psiquiatra. Ele estava conversando com uma psicóloga. E ela comentou o seguinte, eu achei isso muito forte. Ela disse assim, ó, a pior expressão de fragilização emocional que a mulher vive é a extrema culpabilização diante de todo o sofrimento que ela tem. Então, nós temos uma constante culpabilização. Isso vem muito conectado ao que você falou. Se culpa por falar não, se culpa por abandonar uma relação, se culpa por impor limites, se culpa por não cumprir determinadas normas em um país extremamente moralista. Eu acho que do Brasil, dos mais moralistas é o nosso, né? Então, essa sentir culpa por coisas que nem existem, que você nem deveria ter culpa, porque você não tem nada a ver com aquilo, né? Eu acho que a mulher na sociedade ela é impelida a ter muita culpa de coisas. E isso acaba com a nossa saúde mental, né? Isso impede a criação, isso é autodestrutivo. E eu acho que casa com o que você está falando, né? Casa bastante. Uhum. Por isso que quando eu digo que a nossa maior ferida é a nossa ferida na sexualidade, porque tudo isso é sexualidade. Aham. Impor limite à vida, poder sentir prazer à vida, né? E eu sinto que todos esses ciclos são muito acompanhados de culpa. Para Aham. algumas mulheres mais, para outras menos, mas sempre tem um pouco de culpa, né? Para a grande maioria de nós. Eu sinto que isso é vamos chamar de um fator de risco aí para nossa saúde mental. Eu Aham. sinto, sabe? A Carolina colocou, né? Se culpa até porque se culpa. E é Uhum, verdade, né? Que é, coisa. É um círculo vicioso, né? uhum.
Sim. Tati, eu fiquei pensando aqui uma questão também, que eu estou olhando aqui de umas leituras que eu fiz. Eu sempre gosto de trazer temas que nós estamos vivendo agora. Nós estamos com o tempo, é uma pena ter uma hora só para falar sobre isso. Mas assim, me choca muito a questão da mulher, e sem se dissipar do tema saúde mental da mulher. Porque eu fico pensando, quando a gente vê a história da menina de 10 anos, né, que sofre o estupro pelo tio, né, tá sendo investigado, mas os indícios são, né, que sofre por isso. Uma menina de 10 anos que diz que há 4 anos sofre isso, então ela começa a sofrer aos 6 anos. E ela, no direito legal dela, porque o aborto é permitido no Brasil nos casos de estupro, ela no seu direito legal, ela é hostilizada, né, por grupos moralistas e que inclusive há a presença de mulheres. Isso me puxa não só o moralismo, a determinação do corpo feminino, a ponto do abuso ser pior, o aborto ser pior que o abuso, né? Assim como o caso da Flor de Lis lá, a morte é melhor do que eu me separar do meu marido, né? E isso, assim, eu falo, isso para mim não tem explicação. É aquele momento do absurdo da existência mesmo, que o Albert Camus vai falar. É um momento que você não consegue mais explicar, né? Então, essas questões da mulher, elas trazem muito sofrimento mental. Eu fico pensando, uma criança, uma mulher que é abusada, olha essa história e fala, e aí? O que eu vou fazer? Eu vou contar ou não vou contar? Eu vou a um aborto ou não vou a um aborto? Né? Outra coisa que me incomoda é as questões políticas, não estou dizendo aqui partidárias, não quero entrar nesse assunto, hoje o assunto é a mulher, mas não dá para falar da mulher sem o contexto, então seria auto-engano. A questão da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Ela deu um depoimento que eu estava lendo, um programa chamado Abrace o Marajó, que é de combate à exploração sexual, e ela diz a seguinte frase: as meninas lá são exploradas porque elas não têm calcinha, elas não usam calcinha e são muito pobres, é por isso que elas são exploradas. Então, mais uma culpabilização da mulher, ainda na sua pobreza, e dizer que isso é razão para a exploração sexual, né? E a famosa cena do silêncio na coletiva do Dia das Mulheres, né? Dia das Mulheres, a pessoa vai ficar em silêncio, né? É um protesto. Na verdade, as mulheres estão cansadas de ficarem caladas, elas querem se comunicar. Então, eu acho que para piorar um pouco, assim, o que acaba piorando um pouco é esse movimento opressor que vem de cima, né, Tatiana? E a gente, para sermos nós mesmas, nós vamos ter que ultrapassar isso também. Que coisa. Muito forte, né? Eu acho que tudo isso que você está falando, eu acho que assim reforça ainda mais de que o corpo das mulheres ainda é público, né? Assim, todo Perfeito. mundo pode opinar, todo mundo pode dizer Uhum. pode, o que não pode, não tem nada que é dela. Uhum. Isso é Nossa, muito muito forte. forte isso. Muito forte. Então, eu sinto que tudo isso que você está dizendo revela uma chaga que sangra continuamente assim, na nossa assim, cultura. Eu acho que poder reconhecer isso, Uhum. né, nos ajuda a dar força para poder assim, sustentar dentro de nós um discurso diferente com a gente e com quem está ao nosso redor, com o mundo. Uhum. Inclusive, eu fiquei pensando, Tatiana, eu fiquei lendo tantas coisas tristes e eu falei, não. É um momento de identificar os problemas, mas é um momento de ultrapassagem, de buscar essa mulher selvagem e não ficar só presa a essas cicatrizes, embora elas existam. Você trouxe uma ideia fantástica, é da cicatriz, é da dor que eu vou me emancipar, isso é fantástico, é assim mesmo, é desse reconhecimento doloroso que a gente consegue se emancipar. E eu fiquei pensando, né? E essa mulher selvagem? O que é Tanise? Eu fiquei pensando comigo mesma, até fiz umas anotações. Eu pensei assim, perceber o nosso contexto de mulher,
olhar para ele com os olhos abertos, por mais que vá doer, a gente fazer isso processualmente, é um processo, não é do dia para a noite, né? Uhum. E a gente retomar a nossa vida criativa, a mulher entender todas as potencialidades que ela tem, os sonhos que ela tem, e buscar rede de apoio. Eu acho que quanto mais mulheres se apoiarem, inclusive acontece o oposto na nossa sociedade, né, Tatiana? A mulher, ela tende, ela é ensinada, não é inato não, ela aprende na cultura, na sociedade, a oprimir outras mulheres muitas vezes, a carregar esse machismo. E a gente precisa olhar uma para outra, né? A Kézia colocou aqui, ó, vou ler aqui, ó. Ao mesmo tempo que eu quero ter uma filha para ensinar ela sobre o que é ser uma mulher feminista, eu tenho medo de ter uma mulher, porque sei o que ela vai passar. Espero ter discernimento quando isso acontecer. Né? Eu acho que a Kézia já está apontando a preocupação dela, isso já é muito grande, né, Tatiana? O que você acha, Tati? Eu sinto que tem essa. A gente sente esses dois lados, né? Porque eu sinto que, eu vou dizer de uma vivência minha também, eu me sinto muito alegre de ser mulher. Aham, Eu sempre senti isso. aham, Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muitas dores que o mundo aham, pode colocar para nós. aham. Eu sinto que é agridoce, né? Isso, exato. Essa experiência parece que ela tá vivendo, né? Esses medos, que talvez ela saiba do que ela viveu, né? Do que Aham, ela viu do mundo também, né? Enquanto mulher, eu acho que não tem como a gente poder dar nenhum passo ou sentir nada sem viver esses dois lados mesmo. Eu acho que é aham, poder reconhecer, né? Poder reconhecer isso. uhum. Eu fiquei pensando também, Tatiana, eu fiquei pensando alguns aspectos, eu queria só enumerar, né? Aspectos que afetam a saúde mental da mulher, outras questões que a gente tocou, mas, né, queria acrescentar. Uhum, O primeiro aspecto que eu coloquei, olha só, Tatiana, a mulher no seio familiar, e foi a primeira coisa que você falou, né? uhum, A dupla ou tripla jornada de trabalho, isso eu acho que é desgaste emocional para a mulher sempre com o trabalho doméstico, a mulher como cuidadora dos filhos, né? A gente percebe até na estrutura da sociedade, não há um fraldário no banheiro masculino, fraldários são em uhum. banheiros femininos, então é a mulher que vai ter que trocar a criança. O É. sistema está organizado para isso, né? As diferenças no mundo do trabalho, eu ouvi nas pesquisas também que a mulher, ela, na estatística brasileira, ela tem uma formação maior que o homem, a maior parte Uhum. das mulheres, ela trabalha mais que o homem em termos de carga horária, mas ela ganha menos. Eu acho que são fatores que afetam a nossa saúde mental. A mulher nas relações amorosas, eu acho que daria uma live à parte, porque eu conto Mulheres com Lobos, gosto muito. Essa semana você também comentou, não sei se foi, acho que foi essa da mulher esqueleto. Foi Foi nessa, essa Tati. semana. Foi essa semana. Fantástico. Recomendo até que vocês entrem na página da Tatiana. Ela comenta esse tema. É fantástico, assistam, né? E a mulher como objeto, isso é uma coisa que me incomoda demais, demais. A gente já comentou aqui. E por fim, eu queria comentar a questão da mulher. Tem um livro até que eu comprei esse livro, eu quero ler. Eu não posso falar sobre ele Uhum. porque eu nem li, mas eu queria indicar da Carolina Acotirene. É um livro que chama Interseccionalidade, que eu ainda preciso entender esse livro, eu não sou expert, mas assim, o que eu sei, o que eu percebi, ele vai falar da mulher também, mas que há também a mulher negra, a mulher ou a mulher preta, a mulher pobre, a mulher que é trabalhadora doméstica. Então a mulher tem uma multiplicidade, né, Tati? Totalmente, totalmente. Por isso que eu gosto de pensar que falar da mulher não dá para falar de uma mulher, mas é uma Uhum. mulher num contexto histórico, de uma raça, de um lugar econômico, social. Né? Eu acho Uhum. que somos muitas mesmo, né? Assim, somos
não dá para a gente falar de um jeito de ser, né? Exato, exato. Porque aquilo que aflige a uma mulher branca vai afligir de maneira às vezes oposta, completamente diferente uma mulher negra, né? Exato, Uma mulher exato. indígena. É importante esse olhar. Aham, Eu concordo com você. aham. Eu queria, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, felizmente nós temos aí 5 minutos para acabar, Uhum. mas eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim, do que nós podemos buscar para nossa saúde mental, para reconhecermos essa mulher. Algumas palavras aí finais, né, que você Uhum. gostaria de trazer para nós, Tatiana. É, o que está me vindo aqui na mente, né? Quando você estava falando de que talvez a gente possa, agora como mulheres adultas, né, Uhum, mostrar para nós mesmas esse mundo que talvez nossos pais não tiveram condição de nos mostrar, né? Não tiveram condição de mostrar um ser mulher diferente, né? Então eu acho que talvez nós temos que fazer esse papel de nos reparentar, né? aham, De aham, poder olhar para nossa menina, né? Que aham, talvez sentia tanto medo, se sentia tão assustada, com tantas crenças, né? Que limitam e poder hoje dar lugar para ela, né? aham. Existir como ela é, né? Eu acho que hoje a gente pode nos dar a nossa autorização, né? Permissão de Aham, poder ser. aham. Acho que é com isso que eu quero terminar aqui hoje. Muito lindo, Tatiana. Olha, eu me emociono de te ouvir. Você tem uma sabedoria muito profunda. Eu acho que você tem a sabedoria da mulher selvagem, que nos ensina a encontrar essa mulher, né? Que lindo, E obrigada. eu agradeço isso, as suas palavras, o seu jeito de passar é muito emotivo. Assim, vai além da razão. Eu acho que eu gosto disso, dessa ideia. É emocionante estar aqui, eu agradeço muito. Eu agradeço as pessoas as meninas aqui que participaram, Uhum. que estiveram presentes. Eu tenho alunas, a Carolina, que é enfermeira também, muito querida. A Mariana Donadon, minha aluna, que está sempre presente. Deixa eu olhar aqui, Tati, só para não queria esquecer ninguém. Claro. O Aru entrou também, é meu amigo, super. Ele né, aquela coisa, é um homem entre nós que deseja aprender desse universo. Então a gente fica feliz de você estar aqui. Nath, Shirley, vou clicando, às vezes vou clicando aqui tudo errado, mas tudo bem. Eu espero, se eu esqueci alguém, sinta-se abraçado. A Jennifer, minha aluna, a Raquel, minha aluna. Pessoal, grande abraço. Alguém quer fazer mais um comentário? Temos 2 minutinhos. Se quiserem escrever alguma coisa aí, pode escrever. Mas já agradecendo então, Tatiana, foi um prazer estar aqui com você. E quero, se você quiser divulgar a sua página, acho que é bom aproveitar esse 1 minutinho que falta aqui. Tá bom, tá bom. Queria dizer também que eu agradeço muito. Esse convite foi incrível poder estar Uhum, aqui, falar disso, né? E bom, a minha página chama Feminino Sagrado underline nos finalzinhos, né? E aí lá eu falo um pouco, né, tanto desse universo de mulheres que correm com os lobos, mas da saúde mental feminina de maneira geral, né, que é o foco dos meus estudos, do meu trabalho. E eu queria dizer do que você me falou, que eu sou a mulher assim selvagem, mas que eu também sinto que eu tô é, vivendo a cada ciclo com e certeza. reaprendendo esse processo como estamos todas nós, né? Com certeza, Tati. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigada Espero te conhecer também. um dia pessoalmente. Se Deus quiser, a gente vai. Vamos sim, com certeza. Depois Tá que tudo bom. isso passar. Um grande abraço, um beijão.
Até Um beijo, mais. Vou Camila. continuar te Obrigada. acompanhando, tá bom? Que bom, obrigada. Tchau, um Tchau, abraço a tchau. todas e Um todos. abraço, Tchau. obrigada.